Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jovete Baca e hoje falarei um bocadinho sobre a depressão e como ela pode afetar a vida de muitas pessoas e principalmente o meio artístico. Mas devemos ter em mente primeiro que a depressão é muito diferente da tristeza. Normalmente a tristeza é vista como um sentimento momentâneo, negativo, que a gente se sente um bocadinho embaixo quando não acontece algo como esperado, ficamos tristes com alguns resultados. Mas a depressão é algo muito diferente da tristeza, porque é muito profundo. É uma tristeza muito mais prolongada. Quando nós vemos naquela mesma ação algo que nos machuca bastante, que não conseguimos ver mais alegria em nossa própria vida. E que existem muitos outros fatores que podem causar a depressão. E que isso pode causar muitos problemas na vida pessoal. E devemos sempre tratar isso como uma certa doença. A tristeza não é uma doença, mas a depressão é uma doença. Quando nós estamos embaixo, não conseguimos ver a alegria em pequenas coisas, em grandes coisas, grandes conquistas. Nós ficamos apenas naquilo, perdemos sentido, principalmente o sentido de viver. E que muitas pessoas não conseguem viver com aquilo, não conseguem superar. Nós podemos ver aqui essa mesma questão no mito de Sísifo, no livro de Camille, que vai poder interrogar que uma das maiores perguntas que um filósofo pode se pôr: para que existe o suicídio? Para que as pessoas matam-se? E isso é importante nós termos em mente que é uma pergunta bastante difícil de ser respondida, principalmente quando as pessoas que nós conhecemos são capazes de tirar a sua própria vida e perdem o sentido de viver através de muitos sentimentos, de muitas frustrações que caem em depressão. E para ilustrar muito bem o problema da depressão, vou contar aqui uma piada que encontramos nas histórias de quadrinhos, nos HQs da Alan Moore, de Watchmen, quando Rorschach conta uma certa piada, que existia um homem que vai até o médico e diz ao médico: "Eu me sinto tão só, me sinto tão infeliz, neste mundo tão vazio, já não tem mais sentido, porque as coisas não acontecem de uma forma consistente, já perdi muito sentido desta mesma vida, e que isso me causa dor, causa tristeza, estou bastante deprimido com isso." Mas o doutor diz o seguinte: "Eu penso que é o momento ideal para você ir visitar o palhaço Pagliacci que está na cidade e vai conseguir distrair-se e fazer rir bastante." E o homem enche-se de lágrimas e diz que eu sou o Pagliacci. A piada terminou, todo mundo saiu a sorrir. E nessa pequena piada, que nós podemos ver que de piada tem um certo desconforto, nós conseguimos perceber que essa pequena piada conta um historial muito profundo que vai além da nossa própria percepção. Porque quando nós vemos certos atores a representar certos palhaços vestir-se naquele mesmo papel, eles esquecem-se daquilo que eles são de verdade, assumem uma certa característica que foge completamente o que ele é na verdade. E nós só conseguimos ver o palhaço, o ator que está ali dentro. Esquecemos que eles também têm problemas pessoais, esquecemos de tudo isso. Mas nós devemos aqui ver isso de um outros olhos, entendermos que as pessoas que estão do outro lado da câmera também são pessoas, têm seus problemas pessoais, que muitas vezes podem afetar a sua forma de olhar o mundo, a sua própria percepção, e que muitas piadas que eles podem contar não é para eles rirem, mas para fazer os outros rirem, que esquecem a si próprio. Nós podemos aqui ver o exemplo de alguns grandes comediantes internacionais, como é o caso do Robbie Williams, que entrou em depressão e suicidou-se, do Jim Carrey, que é grande comediante. Também podemos aqui pensar no comediante brasileiro, o Whindersson Nunes, que também estava em depressão. É um comediante. Você se pergunta, como é que uma pessoa que faz rir milhões de pessoas entra em depressão? Aí você começa a encarar a própria realidade, a própria vida. Que muitas vezes nós perdemos sentido da nossa própria existência. E que ao alegrar os outros, esquecemos muitas das coisas que nós devemos fazer a nós próprios, esquecemos de nós próprios. E esse mesmo desligamento da nossa própria existência, a poder alegrar os outros, vai fazer um afastamento por completo da nossa própria consciência, da nossa própria identidade pessoal. Essa mesma exclusão do nosso próprio ser. Por isso, esses comediantes entram em depressão. E isso
Não pode ver como uma forma de maldade, como é possível. Não é possível, como é que um médico não consegue se curar a si próprio? E que um salvador tem que salvar a si próprio na cruz. Essas são aquelas percepções aqui bastante profundas que nós devemos conseguir refletir um bocadinho. Porque a depressão é algo sério. Afeta milhões de pessoas e que muitas pessoas precisam de ajuda. Precisa da nossa ajuda. E se você tiver alguém que está entrando em depressão, por favor, vai ajudar essa pessoa ligando para um centro de apoio, um centro psicológico, para essa pessoa receber apoio. E principalmente quando começa a entrar numa depressão mais profunda, de perder o sentido da vida, do gosto de viver, isso é mais grave, que precisa de mais coisas, de mais cuidados. E que muitas vezes as palavras dos outros podem nos confortar e retirar desse meio buraco que muitas vezes que a pessoa está inserido. É muito complicado sair dela. Mas por isso não podemos esquecer desse exemplo do Pagliassi, que ele estava em depressão profunda, que ele era o palhaço que animava o mundo todo, mas não conseguia ver sentido na própria vida. A si próprio não se cuidava, porque ele perdeu o sentido. Ele sentia só, apenas estava lá para representar, para que os outros pudessem rir das suas piadas, das suas próprias palhaçadas. Como vou reforçar aqui do Robbie Williams, grande autor americano, que nos fez rir com vários papéis que ele fez no cinema. Suicidou-se. Jim Carrey, bastante comediante, com tantos filmes que ele faz, entrou em depressão. O Whindersson Nunes entrou em depressão. Você se pergunta, se os comediantes entram em depressão, e as outras pessoas que não fazem comédia, que estão sempre aí pressionados com bastante trabalho, com bastantes decepções da própria vida, tanto na vida afetiva, na vida laboral, na sua vida pessoal, podemos assim dizer. É mais fácil entrar, e nesse mesmo tempo aqui da pandemia, onde o isolamento nos obriga a ficarmos mais distantes uns dos outros, sem contato, sem afetos. Isso pode não só causar essa mesma depressão profunda, de pensarmos que muitas das coisas não fazem sentido. Devemos conseguir encarar a vida pela frente, darmos sentido à nossa própria existência. Por isso, vamos aqui refletir isso. Devemos deixar de ver os atores, os comediantes, como certas pessoas que estão aí apenas para nos animar, mas que eles também devem precisar cuidar-se de si próprio, cuidar da sua própria mente, cuidar da sua própria alma, para que possam não só animar os outros, mas a conseguir também animar a si próprio. E devemos conseguir vê-los como seres humanos, com dificuldades que nós temos, eles também vão enfrentar na vida. Nem porque o outro é milionário que não tenha problemas psicológicos, nem porque também que o outro é pobre que não venha a ter, que não venha a sofrer. E disso. Então, não existe essa nossa mentalidade aqui de pensarmos como é possível que esses mesmos autores, que essas mesmas pessoas conseguem entrar em depressão profunda. A depressão pode afetar qualquer um. Por isso, sentir sozinho, abandonado e entrar numa depressão profunda, por favor, procure ajuda. Liga para os apoios psicológicos, a psiquiatria, poder ajudar a superar isso. Não liga que o mundo fala que você deve levantar, você é forte. Você não é obrigado a ser forte 24 horas por dia. Você vai sofrer bastante neste mundo. Por isso, se estiveres muito embaixo, procura ajuda. E não adianta receber muitos conselhos que possam apenas bater no ombro e falar que levante, sacode a poeira e segue para a vida. Se nos esquecermos perfeitamente que, atualmente, a psicologia está aqui para poder nos ajudar, nos auxiliar a termos boa mente, uma mente sã, podemos enfrentar todos esses problemas. Não tenhamos medo de ir para um psicólogo, um psiquiatra, porque os problemas da mente nos afetam o corpo todo. É isso. E nós devemos falar também como esse mesmo problema da mente pode afetar nossa criatividade. Por isso, deixo aqui um conselho para todos vocês. Quando verem alguém que está entrando em depressão, por favor, ajudem. Quando verem que um artista está em depressão, olhem para ele não apenas como aquele comediante, mas como um ser humano que também tem seus próprios problemas e que consiga não só estar no momento de alegria, com as piadas, mas também no momento de tristeza, quando ele se afastar. Porque um dos momentos que nós podemos aqui ver do Pagliassi é a procura da ajuda médica, mas que o médico não sabia que ele era o palhaço.
porque estava totalmente descaracterizado. Ele só assumiu a sua própria identidade quando veste-se de palhaço, porque as pessoas só lhe reconhecem. Aí vai ter plateia. Quando a pessoa tira essa máscara aqui toda, as pessoas não reconhecem na rua. Então, nós devemos ser fortes o suficiente de nos apresentarmos como nós somos, nos assumirmos e cuidar da nossa própria saúde mental. Então, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, por favor, dar um like, compartilhar esse vídeo. Então, daqui é Jovete e até a próxima.